A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, meus irmãos, trazendo mais uma leitura bíblica aqui para o canal. E a leitura de hoje que irei fazer é de Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 3:23 também vai dizer que todos pecaram e carecem da glória do Criador. Logo, porque o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Ou seja, por termos pecado, né, a recompensa que merecemos, que recebemos, é a morte, a condenação ao lago de fogo. Mas aí no outro versículo vai dizer: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja, a vida eterna é um dom, a salvação é um dom, e nós não fizemos nada para merecer a salvação. Muito pelo contrário, nós é que recebemos a vida eterna para sermos salvos. Não é que nós alcançamos. A salvação não é por obras, é pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por obras, para que ninguém se glorie. A salvação, a graça, a fé e a vida eterna são dons do Criador. Todos têm dons, né? Só que esses dons não fomos nós mesmos que alcançamos eles para termos esses dons. Foi dado do alto, foi dado por alguém, por aquele que está no céu, no trono. Porque toda a boa dádiva e dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Então é pela graça que somos salvos. E também porque nós estávamos aprisionados em delitos e pecados, e por isso ele nos vivificou juntamente com Cristo para sermos santos e irrepreensíveis. Pela graça sois salvos. Então não merecemos a salvação. É o Criador que chama os escolhidos, os justifica mediante a morte de Jesus Cristo, porque é pelo sacrifício do Messias, de Jesus Cristo, que somos novamente reconciliados com Deus Pai, que está no céu. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E nós todos já nascemos no pecado, herdamos o pecado de Adão e Eva. E por isso, a nossa esperança está no sacrifício de Jesus Cristo, no seu sangue, que foi derramado na cruz em favor de muitos, e não de todos, em favor de muitos, dos escolhidos. Jesus Cristo morreu por todos? Não, porque senão todos já seriam salvos. Pela igreja. Cristo morreu pela igreja. Ele se entregou a si mesmo pela igreja. Não por todos, porque todos, não, toda a humanidade seria salva. Ora, porque se Cristo morresse por todos, por que nem todos vão crer? A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra. A pregação é para todos, mas são todos que vão crer? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque até a lei estava o pecado no mundo, né? Mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Porque sem a lei não teria conhecimento de pecado, né? No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, né? Passou todo esse tempo, né? A morte
reinando, né? As pessoas viviam iniquidade, viviam como se não tivesse lei para obedecer. Isso que significa o pecado. O pecado é a transgressão da lei. Tá? O Messias fala em João 8:34: aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O pecado é transgressão da lei. É isso que Jesus Cristo veio para ensinar. Este é o verdadeiro Messias. Este é o verdadeiro Jesus Cristo da Bíblia, o verdadeiro Salvador. O Deus e a mesma divindade, a divindade verdadeira, que apareceu a Moisés no Monte Sinai e que enviou o seu filho, seu único filho. O Pai enviou o seu filho ao mundo para salvar pecadores. Não para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Porque os justos não precisam de médico, mas se os doentes é que necessitam de médico. Ele veio ao mundo para expiar os nossos pecados e para sermos salvos pela graça. Sermos justificados pelo sangue do Cordeiro, Cordeiro perfeito, imaculado, sem mancha. Por isso que ele tinha que cumprir toda a lei, porque para ele ser o único sacrifício e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, ou seja, deve ter trocar uma vida pela outra. Teria que haver derramamento de sangue, porque para que cumprisse o plano de salvação que estava sendo traçado desde Gênesis, desde Adão, o plano de salvação já estava sendo traçado. Por isso que o Pai envia o seu Filho para salvar pecadores, para derramar o seu sangue para os nossos pecados. Ou seja, teria que haver uma troca de uma vida pela outra. Mas Cristo ressuscitou dos mortos e agora está à direita de Deus Pai, nos céus, e um dia vai retornar para julgar vivos e mortos, porque Ele é o justo juiz, e Deus é justo juiz. Então, se Jesus Cristo vai julgar vivos e mortos, Ele tem que ser Deus. Jesus Cristo é Deus. Todos têm deuses. Todo mundo tem um Deus, né? Krishna, Buda, Muhammad, né? Vários deuses. Mas só há um único Deus verdadeiro que existe. Criador dos céus e da terra. E o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, ou seja, pela desobediência, né, de Adão, muitos morreram, herdaram o pecado depois de Adão, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, o pecado, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, né? A condenação ao lago de fogo veio de uma só desobediência. Para você ver como o Criador ele é santo, puro, limpo, não pode haver nenhuma mancha sequer, e nele não há mancha nenhuma, nenhuma treva, porque ele é perfeito. Deus é perfeito, o Criador é perfeito, e só uma transgressãozinha assim, se você tiver pecado, só uma transgressão de Adão já fez com que o Criador banisse Adão e Eva do jardim. E a humanidade toda passou a ser condenada pelo pecado. E por isso o pecado entrou no mundo, por uma só transgressão.
para você ver como o Criador é santo. Por exemplo, tá vendo esse guarda-roupa que tá aqui? Tá vendo essa mancha? Essa não é uma mancha, né? É um prego. Mas vamos dizer que é. Só isso aqui, pra você ter uma ideia. Só isso aqui, o pecado de Adão, foi desse tamanho aqui. E já fez com que o Criador banisse ele do jardim. Você tem uma noção, né? Você entendeu, né? Vamos continuar. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, ao lago de fogo. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. A graça veio de muitas ofensas para justificação dos eleitos. Os que só os escolhidos é que receberam a graça e sem merecer. Nós não merecemos a salvação. Fizemos nada para ser salvos. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Olha que dádiva. E muitos não dão valor. Porque recebe, muito mais que recebe a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. E se é pela graça, já não é por obras. Romanos 11:6. Se já não é pela graça, já não é por obras. Se é pela graça, já não é por obras. Senão graça não seria graça. Agora, se a salvação fosse por obras, então você negaria. Se você diz defender que a salvação é por obras, então você tem que negar as cartas de Paulo aqui. A Bíblia toda, o Evangelho. Porque a salvação é pela graça, mediante a fé. Não é por obras, não é pelos nossos feitos, mas é pelos feitos de Cristo, que é o Cordeiro perfeito, o homem perfeito, 100% homem, 100% Deus. Nunca pecou. E você nega todo o significado de graça. Que Deus é gracioso, é misericordioso, é pela misericórdia dele. Ele escolhe e não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus de usar sua misericórdia para com aqueles, para com os eleitos. Então, Deus escolhe pessoas para a salvação, a quem Ele quer dar a graça, favor e merecido. Graça é favor e merecido. Ou seja, não fizemos nada para receber, para merecer. É um presente merecido que o Criador dá aos eleitos, à igreja. Agora, vamos ver aqui. Romanos, eu vou voltar um pouco aqui no tempo.
Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, da condenação. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Logo, a salvação é pela graça.